Eu tive uma tia um dia a gente tava fazendo não sei o que, passou lá no quarto dela, tinha, do lado da cama tinha um copo assim, uma dentadura dentro da água, né? Era chiquérrimo, assim. E ele pega e tira assim a dentadura, põe na água e a descrição da Agatha. Na hora que ele colocou a dentadura na água, sua expressão mudou para a expressão de um animal feroz. Só lendo para você essa sacada extraordinária que ela faz. Ele vai lembrando do que ele fez, ela vai lembrando do que ela fez, e você vai vendo a culpa se avolumando. Você vai percebendo a devoração psicológica que os personagens vão tendo, a tortura à qual eles estão submetidos por causa da culpa deles. Não é por causa da morte, não é por causa da culpa. Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí pela presença mais uma vez num dos nossos vídeos. E hoje nós vamos explorar um pouco dentro daquela nossa linha de livros, né? Nós já falamos aqui do Gulliver, nós já falamos aqui do Pinóquio, nós já falamos aqui do Frankenstein. Hoje é a vez de nós falarmos de um romance policial. Romance policial, os romances policiais, eles têm muito apelo pra gente. Porque é muito comum que a gente tenha o seguinte, né? Quem foi que matou? Quem é o assassino, né? Nossa. Isso é muito legal. Aguçar a curiosidade é fantástico, especialmente quando você está lendo um livro ou está assistindo um filme em que o diretor ou o autor são particularmente habilidosos, né? Existe um livro do Machado de Assis, chama Contos da Meia-Noite. Existe um conto lá, chama O Relógio de Ouro. Quem tiver em casa aí o livro, tiver possibilidade, ou mesmo, acho que na internet tem, dá uma lida no conto O Relógio de Ouro. Vocês vão ver que a história só fica clara na última linha. O cara que não leu até o fim não entende. Outro filme sensacional, talvez a gente fale aqui um dia, Cidadão Kane. Cidadão Kane também, se você não assistir até a última tomada, você vai boiar. Você não vai entender lhufas. Verdade verdadeira. Esse livro que nós estamos conversando hoje também está nessa vibe. Você só mata a charada no final. Só que antes da gente entrar nele, eu vou pedir, por gentileza, dá um tempo aí. Dá um like, dá os 3 Cs, curta, comente, compartilhe, tá? Se você gosta do nosso conteúdo, vai aparecer aí um QR Code, vai aparecer aí uma chave Pix. Você pode estar colaborando com a gente aí nesse nosso trabalho, que é através do hobby, através da diversão, nós irmos cultivando e fomentando elementos para o nosso bem-estar pessoal, subjetivo, vivermos uma vida melhor e mais saudável. Então, dá esse clique para a gente, dá uma ajudada e em seguida agora então a gente volta para o nosso conteúdo. O livro que nós vamos conversar hoje é um livro de uma autora chamada Agatha Christie. Agatha Christie é considerada uma das rainhas do romance policial e a primeira mulher, né? Particularmente eu, novelas, romances policiais, eu ainda acho que ela é a melhor. Tem outros caras aí, tem o Arthur Conan Doyle com o Sherlock Holmes. Conan Doyle copiou o Edgar Allan Poe, ele fala isso no livro, diz que ele se inspirou num personagem do Edgar Allan Poe que é anterior ao Sherlock Holmes. Enfim, tem um universo aí de diversão, tem um universo de entretenimento que a gente precisa aprender a explorar. Bem, originalmente essa novela, esse livro se chamava Ten Little Indian Boys ou Ten Little Indians. Disse que também chamava Ten Little Nigger Boys, eu não tenho certeza disso. O caso, em português traduziram para O Caso dos 10 Negrinhos, né? Depois mudaram por questões políticas, por questões aí de etiqueta, mudaram o título para And Then There Were None. Ou seja, e então não havia mais nenhum. Então não havia nenhum.
Então, e também mudaram dentro do texto, porque os índios, os 10 índiozinhos, eles aparecem dentro do enredo. Lá dentro está corrigido para 10 soldadinhos. Então, 10 little Indians vira 10 little soldiers. E a ilha se chama a Ilha do Soldado. Então tem alguns remendos aí que fizeram para apropriar um pouco o livro para pessoas mais sensíveis que podem entender aí alguma forma de discriminação, alguma forma de desdém, que eu particularmente não acredito que haja, mas sempre é bom ser educado, né? Bem, a história toda gira em torno de 10 vítimas de uma conspiração assassina. Estão confinados numa ilha próxima da costa. Cada vítima vai se relacionar, vai corresponder a uma pequena estatuetazinha de um menininho que está num tabuleiro ali, como se fosse uma peça decorativa, no meio da sala. E aí você tem esses 10 índiozinhos, esses 10 soldadinhos, existe uma canção de ninar, que vai falando, 10 menininhos foram fazer não sei o quê. Um foi picado por uma abelha, então ficaram 9. 9 menininhos foram nadar no rio. Um se afogou, então ficaram 8. 8, e assim vai. Uma brincadeirinha, né? Totalmente ingênua, geralmente para as crianças dormirem. E a Agatha Christie pega essa canção de ninar e faz uma coisa absolutamente fantástica, que é a cada vítima que morre dessas 10, uma estatueta é subtraída do tabuleiro. Então, você vai tendo essas 10 pessoas, uma não conhecia as outras. Eram 10 completos estranhos. Então, cada um daqueles 10 era um sujeito plantado numa ilha com 9 completos estranhos. Essa era a experiência a que as pessoas foram submetidas, né? Então, num primeiro nível, você pensa o seguinte: bom, quem era o assassino? Quem será que é o assassino? Porque as pessoas vão morrendo, né? Uma a uma. Isso aqui é um semi-spoiler, mas não chega a ser também não, porque todo mundo tem mais ou menos a ideia que vai ser por aí. Cada um que vai morrendo vai tirando uma estatuetazinha do tabuleiro. E à medida que as pessoas vão diminuindo, vai havendo uma intensificação. A gente já vai chegar nisso. Então, quem é o assassino? Aí o tempo inteiro você fica lendo e tentando imaginar quem pode ser o assassino. Tá? As pessoas foram parar nessa ilha a partir de um expediente extremamente ladino, extremamente subreptício. Dessas 10 pessoas, 2 eram uma governanta e um mordomo. Então, a governanta e o mordomo foram lá para um trabalho. Os outros foram convidados para uma festa, uma confraternização, uma reunião, não sei o que, por um misterioso anfitrião, né? E que não está presente. Avisa de última hora que não vai conseguir chegar, mas deixa uma mensagem num gramofone para eles. Tá? Essa é a ideia. Bem, no nível mais profundo, a gente começa a perceber o seguinte: e aí cada personagem vai tendo uma historinha. Cada personagem cometeu um pecadilho. Ele fez alguma coisa ali que a consciência dele não deixou tão tranquila quanto deveria. Só que escaparam uma condenação legal. Mas a coisa não ficou legal e uma vida ou algumas vidas ficaram em jogo por causa disso. Então, é explorando um pouco esse drama de consciência que a Agatha Christie aprofunda a psicologia dos personagens. Agora, algumas coisas muito interessantes no livro, tá?
Num nível mais profundo, a gente vai ver que nenhuma das vítimas faz menção a qualquer parente, a qualquer família. Tanto que eles descobrem que eles estão ilhados, o tempo vira, o barco que trouxe não tem como voltar para levar embora, eles vão passando, era para passar uma noite, eles estão se vendo obrigados a passar 2 noites e, na verdade, 3 dias. Não havia a possibilidade, nenhum dos personagens em nenhum momento fala, olha, daqui a pouco minha família virá aqui, olha, tem uma irmã que ela está sabendo que eu estou aqui, se a gente demora para voltar, né? Lembrando que a história se passa antes do celular, antes da telefonia, então o isolamento era maior do que presumivelmente seria hoje. Então, nenhum deles fala de uma família de suporte, de apoio. Com isso, esses personagens ficam como se estivessem soltos no espaço. Parece que o único lado da história desses personagens reside naquilo que no pecadilho que eles cometeram, que acabou culminando na morte de alguém. Mas isso daqui, não ter ninguém na retaguarda, só torna a trama mais sinistra ainda. É como se fosse, nós temos aqui, eu estou falando com vocês, em vez de ter o nosso cenário, aparece ser um cenário branco, um cenário difuso, sem mais nada. Um corpo solto no espaço. Quem assistiu aqui na década de 70, quem não assistiu, não sabe do que eu estou falando, eu sugiro você dar uma assistida. Havia um seriado chamado Columbo. Columbo era um seriado policial estrelado pelo Peter Falk. Peter Falk foi um ator muito talentoso. E ele fez um personagem magnífico. Talvez a melhor série policial de investigação até hoje. Muita gente imita. O Columbo era um personagem completamente bizarro. Vinha com sobretudo todo amarrotado. Ele era um espetáculo à parte, o cabelo desgrenhado. Era um anti-herói na aparência. Mas ele matava todas as charadas. O Columbo, todo episódio que o Columbo chegava, ou ele falava alguma coisa que a mulher fez, ou ele falava de alguma coisa que ele ia fazer, que tinha a ver com a mulher. Ele sempre falava, a minha esposa. Ou então, a piscina ali, puxa, essa piscina precisa limpar sempre. Pois é, a minha esposa, eu sempre falo que a gente queria ter uma piscina ali em casa, tomar um sol, beber uma cerveja perto d'água, mas a minha esposa sempre vem nessa história do trabalho que dá. Ele sempre citava a esposa, de um jeito muito carinhoso. A esposa não aparecia. Você não tinha a menor ideia, mas ela era como se fosse uma âncora fora do cenário da série. Teve o assassinato, chamaram o detetive de homicídio, a polícia está lá estudando as pistas, investigando. E ele, em vez de chegar solto, ele sempre chega como se tivesse um fio amarrando ele em alguém fora da cena, que era a esposa. Estes personagens da Agatha Christie não tinham ninguém fora da cena. Estavam totalmente soltos, bizarros, quase sem referência exterior. Só faz a história ficar mais dramática. E a situação, à medida que as pessoas vão morrendo e os sobreviventes vão encontrando, e eles vão criando estratégias para tentar se proteger, para tentar saber quem pode ser. Cada um tem o seu suspeito de estimação dos personagens, né? É uma confusão. E você vê uma situação que está crescentemente ameaçadora e progressivamente constritiva. Porque lá pelas tantas sobram 3. E aí? 4. E aí? Eu estou aqui e os outros... é um deles, não sou eu, é um deles. Então, existe um crescimento dramático da suspeição recíproca. Eles começam a duvidar muito uns dos outros. O que no início, na recepção, na hora que eles chegam de barco, no fim de tarde, para um dia interessante de celebração,
pessoas absolutamente indiferentes umas às outras. Tem um personagem que um dos que mais cedo morrem, bate o olho na outra personagem, que é a última que falece, que morre, e ele acha ela bonita. Ele fica meio a fim de dar uma chavecada nela. Mais perto do final, velho, que chaveco nada, não tem clima pra nada ali na ilha. Não tem mais clima pra nada. É impressionante isso, você vai sentindo. E a Agatha Christie, ela é muito habilidosa em fazer isso. E o interessante é que a pressão psicológica vai crescendo nos personagens, não é simplesmente pelo fato de que podem morrer, mas pelo fato de que podem morrer por uma culpa que eles carregam. Tanto que cada um dos personagens, das vítimas, quando ele se tranca em casa, quando ele se tranca no quarto, eles põem cadeira na porta, tranca, fazem um carnaval um com o outro. Quando eles se fecham, se protegem dos demais, cada um vai lembrando do que aconteceu. E é muito legal, porque daí a Agatha vai deixando mais um detalhezinho que não estava no começo. Aí você fala, que interessante. Um dos personagens era um idoso muito dócil, muito, muito afável. E aí ele aparece, e ela, na descrição dela, ele se tranca no quarto, e ele tira, naquele tempo era muito comum, dentadura. Você tirava a dentadura inteira. E você punha num copo d'água, assim. Eu tive uma tia que um dia a gente tava fazendo não sei o que, passou lá no quarto dela, do lado da cama tinha um copo assim, com uma dentadura dentro da água, né? Era chiquérrimo, assim. E ele pega e tira assim a dentadura, põe na água, e a descrição da Agatha. Na hora que ele colocou a dentadura na água, sua expressão mudou para a expressão de um animal feroz. Só lendo para você essa sacada extraordinária que ela faz. Então, você vai tendo culpa. As pessoas vão nessa daí de colocar a dentadura no copo e não sei o que. Ele vai lembrando do que ele fez, ela vai lembrando do que ela fez, e você vai vendo a culpa se avolumando, né? Então, você vai percebendo a devoração psicológica que os personagens vão tendo, a tortura à qual eles estão submetidos por causa da culpa deles. Não é por causa da morte, não é por causa da culpa. Eles estão, de uma certa forma, concordando que eles fizeram para estar lá. Isso é muito interessante, porque essa é uma experiência universal nossa. Nós não matamos ninguém, nós não nos metemos em nenhuma confusão maior, mas culpa é uma experiência que nós muitas vezes carregamos. Toda vez que nós fizemos uma escolha, uma decisão no passado e acabou redundando numa consequência que a gente não acha tão boa assim, a culpa é uma tentação. É uma das formas, uma das possibilidades que eu posso ter. É uma das formas de arrependimento que pode surgir a culpa. E essa devoração vai ficando cada vez mais forte. E o que você vai vendo no final, cada vítima teve uma história diferente, uma coisa aconteceu, mas o que elas têm em comum é que todas elas priorizaram algum interesse ou alguma conveniência pessoal em detrimento da vida da outra pessoa, da vida de alguém que morreu. Então, o que eles tinham em comum? A conveniência deles e o interesse deles esteve acima daquelas vidas ou daquela vida. E isso vai ficando muito claro no livro, né? Então o que você vê é o seguinte: antes do desfecho final, para você saber quem é o assassino, eu vou dizer mais,
Você vai descobrir no final porque a pessoa vai jogar, a pessoa que sobrou, aí você também não vai entender como diabos ela sobrou, mas a pessoa que sobrou joga uma garrafa de vidro com um bilhete para que a polícia encontre. E a cena final, a narrativa final do livro é a polícia tentando desvendar o crime e alguém chega com uma carta. E dentro de uma garrafa, e a carta é lida e então você entende quem foi e por quê e por onde é que a história toda se fez. Mas você só vai matar a charada no finalzinho do livro. E aí o que é interessante? Interessante algumas coisas para recortar. Você tem no livro um crescendo da culpa que as pessoas, os personagens vão sentindo, e no final uma das pessoas envolvidas ali e tal joga um bilhete numa garrafa para o mar, que é a imagem acabada do desespero. Se você quiser da desesperança, você joga a garrafa no mar, se alguém pode receber. Você antigamente tinha carta e você punha o destinatário e o remetente. Essa é uma carta sem destinatário. A quem interessar possa, a quem puder nos ajudar. E aí a redenção do assassino, da assassina, a redenção dessa pessoa vem por intermédio de um pedido, que é um pedido de reconhecimento. A pessoa quer ser reconhecida naquilo que ela fez. O mindfulness, muitas vezes, o mindfulness e os hábitos de saúde são sobre, em lugar de priorizar outros interesses sobre a vida, é priorizar a própria vida, né? Incluindo aqui aspectos físicos, aspectos de saúde, aspectos psicológicos, e dar a esses aspectos espaço e importância. Então, a vida, não da minha vítima, mas a minha vida e a vida das pessoas que eu amo, elas não gerarão culpa em mim na proporção em que eu as priorizo em relação aos meus interesses comezinhos, passageiros, imediatos e materiais. Muitas vezes a culpa, e é uma coisa que até a depender aí de como nós tivermos, que as pessoas forem colocando aí, talvez nós possamos explorar um pouco a experiência da culpa nas diversas condições clínicas da psiquiatria ou da medicina, e a culpa na experiência cotidiana e dentro das possibilidades de personalidade, porque a culpa é algo extremamente importante. Por quê? A culpa nós a estamos sentindo lá onde nós não conseguimos nos responsabilizar. Se eu consigo me responsabilizar por algo, eu não vou sentir culpa. Por exemplo, eu tô com ciúme de não sei quem. Na medida em que esse ciúme vai graçando, e eu posso sentir culpa por sentir ciúme. Ao passo que, se eu assumo a responsabilidade, eu admito que eu de fato sinto culpa, sinto ciúme, então eu posso me responsabilizar por isso. Então são duas experiências que passam por pórticos, por portais diferentes. E então pode ser um assunto muito interessante. Então se alguém quiser, quem sentir vontade, por favor, põe nos comentários ali, comenta, fala alguma coisa pra gente, porque a gente pode estar pegando a culpa e trazendo a culpa. Como viver uma vida ética e livre da culpa ao mesmo tempo. Então, para fechar, a única ferramenta que o assassino, a assassina do caso Então Não Havia Ninguém, do livro, a única ferramenta que a pessoa teve para realmente poder torturar as pessoas, porque a morte é uma certeza, né? Foi a culpa que ela sentiu. Então, não deixe de ler o livro se você não leu, experimenta ler, é muito legal.
Tem traduções muito boas em português. O original também é muito... O original é fantástico. Então, se você tiver paciência e quiser dar uma lida lá, dá uma experimentada. Eu acredito que você vai gostar. Pela sua paciência em nos acompanhar até aqui, muito obrigado. E não esqueça de dar os 3 Cs, aquelas coisas todas. E até breve. Se vocês sentirem que vale a pena, dá um toque aí para a gente falar um pouco sobre culpa nas estruturas clínicas e nas estruturas de personalidade. Tá bom? Forte abraço e até a próxima.